a vitória até os 29 do segundo tempo. Foi quando brilhou a estrela do Harry Kane. Camisa 9 se livrou ali da marcação, empatou de cabeça. E aí depois, aos 40 minutos, Harry Kane de novo encontrou espaço e bateu forte alto golaço. Quinto gol de Harry Kane nessa Copa. Casé, foi o Casé. O Pelé, que fez 12. Ficou então 2-1 para Papai, eu fui do Casé. Olha seu youtuber favorito. Daqui a pouquinho a gente traz outras notícias da Copa. Casé. Da nossa seleção. Você vai ver que as É o Casé, sua bunda seca. Brasil e Noruega vai levar para o estádio torcidas que se destacam pela animação. Vamos pro intervalo, já já a gente fala de guerra da Ucrânia. A Rússia fez um dos maiores ataques contra Kiev desde o início da guerra. 17 pessoas morreram. Os terremotos destruidores, os moradores estão vivendo ainda em abrigos pelo país. A gente atualiza as informações. Agora são 8 horas e 48 minutos. Amazon chutou, ganhou. E velho, quando o modo do queijo vai todo quebrar. Minecraft. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Minecraft, eu vou enfiar a bunda dele. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas Dá comida. Me dá comida. Me dá comida, porco. Me dá comida. Justiça eleitoral. A justiça da sábado, vamos conhecer as histórias do Hoje o comércio tá fechado, né? da Bahia. Misericórdia. E se o assunto é o 2 de julho, não podem faltar os caboclos. Os povos originários, né? Os verdadeiros donos da terra. Não dá pra tomar falta nessa aula, né? Sábado, todo mundo presente, às 8h30 da manhã, no Conexão Bahia. Multimix está com você em cada jornada e nas maiores aventuras. Moana. Só que é versão vida real, já vi ela no Google do YouTube. Ah, aqui ó. Ô mãe, eu conheço a Moana, eu já vi ela no Google do YouTube. Vai ter Moana em julho. Julho? Mês de julho. De 26 de julho? Ah. Não? É que? É 26 de julho, é? É, eu acabei de ver. Vem com a gente desvendar o Pampa numa viagem pelo Rio Grande do Sul. Um pedaço do Brasil que ainda guarda surpresas. Um bioma tão rico em termos de números espaciais quanto o Pantanal, e por isso que é tão especial. Mas que está em risco. Proporcionalmente, foi o bioma que mais perdeu vegetação nativa. O Pampa forçou o gaúcho desta região. E o que ajuda a preservar o Pampa. Tá anoitecendo. Por incrível que pareça, o rebanho bovino Eu vou ter que fazer minha casa. Amanhã, depois de Quem Ama Cuida, na volta do Globo Repórter. A Rússia fez hoje um dos maiores ataques contra a capital da Ucrânia desde o início da guerra, já há mais de 4 anos. Vamos ter todas as informações. Duas ovelhas, dá pra fazer uma Pois, cama. Cecília, o número de mortos e feridos não para de subir. Mais uma ovelha. Pois é, Ana, bom dia. O Serviço de Emergência Ucraniano confirma até agora 18 mortos e 90 feridos em Kiev. E diz que há muitas crianças entre as vítimas. Aqui, ó. Os bombardeios começaram de madrugada. A Rússia lançou quase 500 drones e mais de 70 mísseis. Bora, bancada, não precisa estar travado, não. Mais difíceis de serem interceptados. Muitos prédios da capital tinham sido esvaziados ontem à noite porque a Ucrânia já tinha informações de inteligência que previam um ataque em larga escala. As estações de metrô, que servem de abrigo nessas horas tensas, ficaram superlotadas. Embora prédios residenciais tenham sido claramente atingidos, o Kremlin disse que os alvos eram redes de energia e instalações Graças a Deus militares. tá Além de dizer que funcionando. vai manter a pressão sobre Kiev
ataques são uma resposta aos bombardeios ucranianos contra Sai da o sistema zona. energético da Rússia. O ministro do Exterior da Ucrânia declarou que é imoral descrever os ataques russos como reação e que não se deve encarar um agressor Sai daqui, a um creepy. país que se Creepy. defende. O presidente Volodymyr Sai de Zelensky perto. pediu aos Estados Pode Unidos esconder na o cara, na envio de cara. mais mísseis de defesa Seu Patriot. esqueleto E moribundo. repetiu que só isso pode frear a Rússia, que não demonstra vontade de negociar. A Alemanha condenou a noite de horror na Ucrânia e afirmou que o apoio contínuo a Kiev Uma será tema criatura. da próxima reunião da OTAN. Ana. Nenhuma solução à vista para essa guerra já de mais de 4 anos, né, Cecília? Obrigada, viu, pelas suas informações. E olha, as conversas indiretas entre Estados Unidos e Irã, que aconteceram ontem no Catar, terminaram sem avanço concreto. O foco da discussão foi a circulação no Estreito de Hormuz e o descongelamento de fundos iranianos. O presidente americano Donald Trump comentou esse encontro e afirmou que a desnuclearização do Irã está avançando, mas fontes envolvidas nas negociações alegam que o tema não esteve na mesa dessa vez. A próxima reunião só deve acontecer depois do sepultamento do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em 9 de julho. E o governo americano anunciou as primeiras sanções financeiras contra brasileiros desde Quase os que Estados tem Unidos classificaram esse PCC e negócio Comando aqui, Vermelho mas como grupos terroristas gente, internacionais, que aconteceu no mês passado. deixa eu passar. Entre os alvos das sanções do Departamento A do Tesouro criatura. Americano estão 3 empresas com sede em São Paulo, que são essas aqui: Victory Trading, intermediação de negócios, cobranças, tecnologia; Fixwave, soluções de pagamentos; e Wave, construções. Misericórdia, meu celular trava demais nesse jogo gamer. Flutuantes unipessoal. Segundo o governo americano, todas essas empresas aqui estão envolvidas com lavagem de dinheiro do PCC. As sanções também atingiram 2 brasileiros. Vitor Henrique de Oliveira Estimada, apontado pelo governo americano como o controlador ou administrador de todas aquelas empresas, e ele é réu desde o ano passado por lavagem de dinheiro no processo que apura desvios de recursos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a empresa de apostas Vai Corinthians não, e também Flamengo. Stella Henrique de Oliveira, que o governo americano afirma ser parente de Estimada, e ela seria Pera, responsável não pela precisa coleta parar e aí. logística do dinheiro do Esse vai tráfico. ser a Nós não porta conseguimos aí. contato com as defesas de Vitor Estimada, nem de Stella de Oliveira, não tivemos retorno das empresas citadas. O Corinthians declarou que Vitor Estimada nunca trabalhou para o clube e que o Corinthians é assistente de acusação no processo envolvendo a Vaidbet. E na Venezuela, equipes de resgate que atuam lá depois dos terremotos vivem um drama tentando resgatar os venezuelanos que Eu, estavam minha uma casa. semana presos debaixo dos escombros de um shopping. Isso em La Guaira. É um homem de 44 anos, ele está a 9 metros de profundidade, mas está consciente, conversando com os socorristas. A operação já dura 3 dias e envolve equipes de vários países. A expectativa é que o resgate seja concluído nas próximas 24 horas. Inclusive, bombeiros de São Paulo também estão lá atuando em La Guaira. A equipe está mais de um dia fazendo buscas num edifício onde cães farejadores identificaram possíveis sinais de vítimas com vida. O presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Fátima Rodrigues, afirmou que mais de 6 mil pessoas foram Já resgatadas tá na última semana. acabando. Em toda a região, é um cenário devastador. E Milhares esse de mod pessoas terror. vivem entre abrigos temporários montados em 5 cidades. Pera aí. Segundo a última Esse é celular tem travador demais. 2.300 mortos e mais de 11 mil pessoas ficaram feridas. E a seguir, frigoríficos brasileiros diminuem a Nossa, produção as de carne abelhas. por causa da cota limite estabelecida pela China. Mas o preço da carne por aqui Mudar por de enquanto, madeira. deve cair. O Senado Pera, começa a debater deixa o uma fim casa. da escala de trabalho 6x1. Acho que eu não vi, peraí. São 8h56 Essa agora. matei. Que foi? Lembra de Já! Era o meu queridinho da adolescência. Já! Ele voltou renovado e com Agora! blend Ah, mas eu tô gravando vídeo agora. Ah, mas eu tô gravando meu vídeo. Deixa eu gravar vídeo. Você tá mentindo, não é menino? Isso é feio, você vai apanhar, viu? Ah, me deixa eu gravar vídeo. Você vai virar o Pinóquio. Seu nariz vai ficar a 300 metros. Vai ser numa galha. No... Deixa eu gravar Ah, vídeo. daqui a pouco. Brincadeira?
dando pra mentir agora, é? Oxi. Que feio. Papai do céu vai castigar você, viu? Fica aí, essa aqui é brincadeira. Vamos com ovo. Sabe quem é o pai da mentira? Uhum. Você sabe quem é o pai da mentira? Bom, Vou nem lhe dizer pra você não ficar assustado. fala algo. Só não é Deus. Qual? Quem é o contrário de Deus? Jogo. Quem? Jogo. Pois é, o pai da mentira. Ovo. Vai. Venha. Vai ajudar. Rápido. Escolha uma. Eles aceleram em dentro da Fórmula 1. Aldeão. Esse aí é aldeão. Iron Ball. Vai, jogou. Para de travar o dia todo. Todos os dias trava. Fórmula 1 na Globo. Som da velocidade. Dezenas de frigoríficos brasileiros anunciaram agora para julho férias coletivas para os funcionários. Você entendeu o que está acontecendo lá em São Paulo com Sabina Simonato? Sabina, bom dia para você. A questão é que a China, né, que é o nosso maior comprador de carne, resolveu reduzir as cotas de importação da carne do Brasil. Pela primeira vez esse ano. Isso mesmo, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. Essa cota já está praticamente esgotada. E com menos exportações para a China, o objetivo foi diminuir a produção. Só que isso não significa mudança nos preços aqui no Brasil, como explicou o repórter. O consumidor atento já percebeu. O preço da carne está vendo hoje em dia aí o preço do patinho, R$ 56. A China diminuiu a cota de compra de 1.700.000 toneladas de carne no ano passado para 1.100.000 toneladas este ano. Uma forma de proteger a produção local. A China é a maior compradora da nossa carne bovina. 50% das exportações brasileiras vão para lá. Mas com a redução na cota de exportação, muitos frigoríficos em todo o país já anunciaram férias coletivas para diminuir a produção. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes diz que cerca de 60 frigoríficos já adotaram medidas para enfrentar a queda nas vendas. Primeiro que já pararam a produção totalmente para a China. As férias estão ocorrendo de acordo com a capacidade desses frigoríficos que têm de escoamento da sua própria produção. O que pode significar que o preço da carne não deve baixar por aqui tão cedo. A gente pega esse volume todo da exportação que para a China e coloca no mercado interno, o preço da carne diminui demais e aí não paga os custos que são inerentes à atividade de toda a cadeia. Os frigoríficos podem desacelerar o ritmo com que eles adquirem animais junto aos pecuaristas, tá? E aí, um volume menor de animais, essa produção, né, ao longo dos meses, pode ficar menor. Então, você teria um ajuste via quantidade e não necessariamente um ajuste via preços. E quando a gente olha os preços futuros, tá, da arroba do boi gordo ao longo do segundo semestre, a gente não vê um movimento de queda. Muito pelo contrário, a gente ainda vê um movimento de ascensão. Enquanto o preço não cai, a estratégia do consumidor é uma só. E a gente reversa, né? Um dia com um ovo, Ganhamos outro dia um pedacinho de frango e assim vai. Porque carne mesmo é uma vez.
Olha, a expectativa é que os importadores chineses retomem os negócios apenas no último trimestre, já que essas vendas entram na cota do ano que vem, viu? Ana Paula, é com você. Falou de preço, a gente já convocou Miriam Leitão aqui, Sabina, vai trazer mais detalhes dessa história. Miriam, bom dia. Num primeiro momento, então, não tem redução de preço à vista, mas essa estratégia de segurar a produção não pode se estender por muito tempo, né? Exatamente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Sabina. Bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil. A economia dinâmica, né? O que vai acontecer? O Brasil é o principal mercado da carne brasileira. Peraí, eu o quero segundo maior mercado dormir. é a China, mas ele é muito grande, então vai sobrar carne. Está Essa estratégia, como disse a Ana Paula, de adiar o abate, vai até uma parte, mas não consegue segurar muito o abate. Não pode segurar todos esses bois só para o ano que vem ou para o final do ano. Então tem um momento que vai ter mais abate, sim, mais oferta. E é bom lembrar que quando o consumidor toma a decisão de ou vou sair da carne bovina e vou para o frango ou vou para o ovo, as proteínas competem entre si no mercado. Quando os pecuaristas veem que está indo muito para o frango, ele começa a oferecer mais carne para reduzir preço. Então é possível sim que a gente tenha um alívio nos preços nesse terceiro trimestre, nesse final do ano, por causa dessa competição e porque tem mais oferta, vai ter mais oferta de carne no mercado, porque eles não conseguem segurar para sempre os bois do pasto, Ana Paula. Isso, então, já é um efeito dessa restrição na importação pela China. Agora, tem um outro problema envolvendo a carne brasileira, que é com a Europa, que está exigindo mudanças aí na carne que é exportada daqui do Brasil. E se algumas coisas não forem corrigidas, a partir de setembro também vão ter dificuldades. Como é que está essa questão? Pois é, a partir de setembro, a Europa disse que não compra carne brasileira. Então tem mais carne com o pescoço ofertada doendo, no viu? mercado brasileiro. Vai ficar com o Mais carne pescoço ociosa. doendo. E os produtores brasileiros, os líderes empresariais do agronegócio, estão confiando completamente Peraí. na diplomacia brasileira. Ela é boa sim, é bom que a diplomacia continue trabalhando, mas eles, produtores, têm que fazer o seu trabalho, o seu dever de casa. O que a Europa está pedindo é que prove que não usa antimicrobiano. Isso é fácil provar. Tem tecnologia já dominada pelo agronegócio brasileiro, que é a tecnologia do rastreamento. Paraguai conseguiu, Uruguai conseguiu, por que a gente não consegue? Então tem que ir lá e provar que não usa antimicrobiano, Ana. E aí pode ter, de novo, o mercado europeu, Ana. Tem um tempinho, até setembro ainda para resolver essa questão. Obrigada, viu, Miriam? Até mais. Ainda falando de exportações, o governo brasileiro respondeu aos Estados Unidos sobre a ameaça do novo tarifaço sobre as exportações brasileiras e disse que a investigação não provou o risco do PIX a empresas americanas. Na avaliação do governo, a ameaça de sanção comercial imposta ao Brasil é uma teoria de pressão econômica generalizada. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Os Estados Unidos acusam o Brasil de adotar práticas que oneram ou restringem o comércio e propõem uma tarifa adicional de 25% a produtos brasileiros. A nova tarifa pode ser aplicada ainda este mês, a gente segue acompanhando. E o Senado começou a discutir a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1, aquela proposta que já foi aprovada pela Câmara. Os debates no Senado duraram todo o dia. Senadores, representantes dos trabalhadores, do setor produtivo e do governo falaram sobre a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. Uma jornada que, segundo o Ministério do Trabalho, atinge hoje quase 15 milhões de trabalhadores. Desses, 5 milhões e meio estão empregados em micro e pequenas empresas. O texto pretende diminuir a jornada de trabalho sem redução salarial, com 2 dias de descanso por semana. Há uma regra de transição. 60 dias depois da promulgação da emenda, já começam a valer os 2 dias de folga semanais e a carga de trabalho cai de 44 para 42 horas. Um ano depois, nova redução de 2 horas e a jornada semanal passa a ser de 40 horas. Durante as discussões, o ministro Paulo Pereira, do empreendedorismo, afirmou que a mudança será positiva para a economia como um todo. Vai gerar mais negócios. As pessoas, Marinho, muitos dos empreendedores, eu falo a partir da paz do empreendedorismo, muitos dos empreendedores no Brasil são empreendedores de tempo parcial. Com mais tempo, nós teremos um acréscimo, inclusive, do empreendedorismo no Brasil. Muitos desses empreendedores de tempo parcial trabalharão mais.
gerarão mais renda para suas famílias, trarão mais dinheiro para casa, se qualificarão mais e desenvolverão vários negócios que são dependentes do tempo livre. Ao falar sobre os impactos na economia, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, disse que a redução da jornada de trabalho pode levar ao aumento da informalidade. Essa discussão é complexa. Ela tem que ser feita com a devida responsabilidade e com o devido aprofundamento. Ninguém é insensível a coisa nenhuma. Só que nós temos 100 milhões aproximadamente de pessoas que trabalham no Brasil, 45 milhões são registradas ilegais, legais, e 44 milhões são informais. Nós vamos criar situações que vão levar à informalidade, e como fica a pequena, a micro, a média empresa e os microempreendedores individuais. Já o presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, afirmou que é preciso mais tempo para debater o assunto e avaliar os impactos, que, segundo ele, podem chegar até aos usuários do transporte. Nosso setor de transportes, a gente faz um cálculo que, antes de ouvir os debates anteriores, que ele vai aumentar o custo em mais de 11 bilhões de reais por ano. Isso é o custo do frete que vai subir, é o custo das passagens que vai subir. O impacto no transporte urbano de passageiros é de 6% a 8%. Aí nós estamos trabalhando pela responsabilidade fiscal. Nós não podemos ter pressa para poder tomar uma decisão rápida, uma decisão em poucas semanas, um tema que vai influenciar a vida de todos os brasileiros por muito tempo. A Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa com representantes do setor e apontou que 85% das indústrias adotam a jornada de 44 horas semanais. A grande maioria rejeita a mudança e estima que haverá aumento de custos com fornecedores. Durante o debate, o presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a proposta como está ameaça a competitividade. É muito fácil, é muito crível entender. Se você tem aumento de custos, como é que ele não vai para preço se você não tem ganho de produtividade ou não tem ganho tecnológico? E óbvio que em 60 dias isso não é possível. Não precisamos tapar o sol com a peneira. Volto a dizer, nós estamos discutindo forma, não o conceito da discussão. E o compromisso do setor produtivo é discutir mesmo e encontrar solução. Em tempo e da forma adequada, para que a gente possa realmente ter competitividade. A proposta que acaba com a jornada de 6 dias de trabalho por 1 de descanso já foi aprovada na Câmara, mas ainda tem um caminho aqui no Senado. Precisa primeiro passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois por 2 votações em plenário. Mas ainda não há uma data definida para esse calendário entre os senadores. O pré-candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, anunciou ontem em Brasília o presidente do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice. Kassab tem 66 anos, foi prefeito de São Paulo e ministro dos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Até março desse ano, era secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. Além de Caiado, apenas a pré-candidatura do presidente Lula do PT anunciou o candidato a vice. É o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Os outros pré-candidatos a presidente são o senador Flávio Bolsonaro do PL, o ex-governador de Minas Romeu Zema, do Novo, Renan Santos do Missão, Augusto Cury do Avante, Cabo Daciolo do Mobiliza e Samara Martins da Unidade Popular. A oficialização das chapas ainda depende das convenções partidárias e do registro na Justiça Eleitoral. O prazo é até 15 de agosto. E a seguir, depois de aparecer um vídeo provocando o técnico Carlo Ancelotti, o técnico norueguês diz que respeita Ancelotti e respeita o Brasil. E o confronto de domingo contra a Noruega vai ser também um duelo entre as torcidas. A norueguesa já está famosa pela remada viking, mas o Brasil tem um jeitinho diferente. O barco brasileiro está chegando, trazendo a bordo uma boa dose de confiança e bom humor. Misericórdia. A gente volta já já, são 9 horas e 12 minutos. No site do Mercado Livre, 70% off. Vem com a Anitta, com R$19 o frete é grátis, vem fazer. No site que eu vou fazer compra. Mercado Livre. Promoção Rexona mais forte fenomenal. Compre 3 aerossóis Rexona e consome mais R$30
você leva um mascote surpresa oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026. Vem pegar o seu. O feio? Não precisa não, feio. Precisa. Não precisa. Terminei minha casa. Calma, gente. Não apareceu nenhum cave duelo. Calma. Se acalma, se vocês estão ansiosos. Eu acho que vocês estão ansiosos para ver o cave duelo. Então, peraí. E agora o Panela quer saber qual foi a melhor receita da temporada junina. Em Santo Antônio de Jesus, teve carneiro, ensopado e pirão de banana e aipim. Já em Riachão do Jacuípe, foi a vez do fígado acebolado na pressão. Você votou e confere o resultado ao vivo, sábado, direto da cidade campeã. Ô, gente, tem dois duelos. Como o influenciador Rafael Vicente, do Complexo da Maré, a bailarina Aline Maia e a cantora Anitta. A edição francesa da revista Vogue destacou um elemento-chave do visual Brasil Core. Uma camiseta simples, um boné e um par de chinelos. A favela deixa de ser só consumidora e passa de frente, a editar tendências. Eu a criatura aí, ó. Eita, pega. Tá vendo? Então esse foi o vídeo de hoje, tchau. Como Madonna, Shakira e Mariah Carey.